Sejam bem-vindos à aula especial sobre as 70 semanas de Daniel. Nós vamos estudar nesta aula um tema muito relevante. Nós vamos falar sobre o que significa o capítulo 9 do livro de Daniel. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Daniel, no capítulo de número 9, porque esse é o texto base para o nosso estudo dessa noite. Daniel, capítulo de número 9, é o texto base para o estudo desta noite. Bom, quando você lê, o primeiro versículo está escrito assim: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Bem, aqui está a primeira parte, que é a introdução desta aula. Ele está dizendo aqui, Daniel, que ele estava estudando a palavra de Deus, e ao estudar e ao ler a palavra de Deus, ele entende, essa é uma palavra muito importante, ele entende pelos livros. Que livros? Ele vai citar profecia do profeta Jeremias. Ele estava lendo o livro do profeta, que quase foi um contemporâneo seu. Jeremias estava em Jerusalém, prenunciou o cativeiro babilônico, e ele ali está dizendo que Daniel, ao estudar os livros, ele tem contato com uma profecia, e aí ele entende a profecia. Ele também está dizendo alguns dados importantes, que ele estava na Babilônia. Ele fala que é o primeiro ano do rei Dário, e por isso eu quero fazer uma introdução com vocês. Bom, hoje é uma aula especial, mas não vai ser vedada a sua participação de forma alguma. Temos um microfone ali, então quem quiser fazer perguntas, ao final da aula eu vou tentar fazer uma exposição mais diretamente, como se fosse uma IBD, uma exposição direta do assunto, e mais ao final nós vamos abrir uma sessão de perguntas e respostas. Vocês que quiserem fazer a pergunta, usem o microfone, está sendo gravada a aula, então se você quiser perguntar, anota aí, quando chegar a sua vez, você faz a pergunta ao final, tudo bem? Então, vamos fazer aqui uma introdução do contexto. Nós estamos falando das 70 semanas de Daniel. Você viu a primeira imagem, era a imagem de uma maquete do templo de Jerusalém. Agora, eu coloco uma outra questão aqui: Israel, relógio de Deus. Nós vamos estudar aqui um tema relevante. Israel está em guerra, passando por um momento agora de conflitos, e nesses momentos de conflitos levantam perguntas. E aí, Israel realmente é o relógio de Deus? Qual a relação de Israel com as profecias, com os últimos tempos? O que isso tem a ver com a igreja de Jesus? Então, quando a gente fala sobre Israel, sempre estamos olhando com um olhar atento. Israel, ela representa de fato o relógio de Deus para a igreja. E nós vamos ver aqui algumas questões relevantes dentro dessa profecia, para a gente entender o porquê isso é importante para nós. Bom, então falando do contexto histórico, resumindo aqui, nós estamos falando que Daniel é um profeta, homem de Deus, que era um adolescente, quando ele então foi levado cativo para a Babilônia. Hoje a Babilônia seria o Iraque. Naquela época, na época do ano 606, você tem a seguinte situação: está se levantando um império mundial. Quem naquela época dominava se chamava o Império Assírio. Os assírios, eles perdem seu prestígio, e os babilônios começam a conquistar território. Nessa circunstância, Nabucodonosor, ele está levantando o seu exército e conquistando desde a Mesopotâmia, a região entre os rios Tigre e Eufrates, aquele que ele é chamado de crescente fértil. Ele vai avançando e conquistando o território. Um dia ele chega na cidade de Jerusalém, ele chega naquilo que chamamos do reino de Judá, e ele cerca a cidade. Ele chega a cercar, e aí ele pega, e nessa primeira vez que ele cerca a cidade, ele não a destrói, ele pega e leva cativo consigo, ele conquista. Ele coloca que os judeus agora vão pagar imposto para eles, para a Babilônia. Agora eles são vassalos praticamente do rei da Babilônia.
eles vão pagar agora impostos para a Babilônia. A partir desse momento, Daniel e seus amigos, os nobres, são levados para a Babilônia. Daniel nessa época deve ter em torno de uns 17 anos, entre 14 e 17 anos. Eles são adolescentes, jovens, que são levados fora da sua terra para a terra da Babilônia. Então nós temos aqui uma foto da Babilônia. Esse aqui é uma representação do rio Eufrates. Ela era uma cidade contornada, banhada aí pelo rio Eufrates, uma cidade muito grande, poderosa, uma cidade com muros intransponíveis. E aí você tem que esse império se levanta contra o povo de Deus. E eu quero te dar 3 datas importantes. Primeira, 606, primeira caixinha, lá em cima. Na primeira investida da Babilônia, são levados para a Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia, os nobres, como eu já disse, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou como a gente conhece, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Então nós temos aí essas 4 pessoas, 4 figuras, Daniel e mais seus 3 amigos, que são levados à Babilônia. Na segunda investida de Babilônia contra os judeus, é no ano de 597. Então, ali você tem a segunda investida da Babilônia. Nessa segunda investida são levados os sacerdotes. E dentre esse número de pessoas que são levadas para a Babilônia, por causa das constantes rebeldias que os judeus tinham contra os impérios que os dominavam, nós temos agora a seguinte situação: em 597 são levados os sacerdotes. E quem vai junto? Profeta Ezequiel. Você tem aí na sua Bíblia o profeta Ezequiel. Na terceira leva, agora é para acabar, 586, o rei se levanta contra a Babilônia. Nabucodonosor vem, cerca a cidade e destrói a cidade completamente. Nesse momento que a cidade está totalmente destruída, o templo de Jerusalém, onde se adorava a Deus, aquela primeira imagem que eu mostrei na introdução, o templo de Jerusalém é destruído. E aí você tem essa terceira fase, onde quem sobrou é levado para a Babilônia. Só ficam pessoas que eles são considerados, vamos dizer assim, imprestáveis, que não seriam levados à Babilônia. Muitos são mortos, os demais que ficaram são levados. A cidade é destruída, o muro é destruído, o templo é destruído, e aqui inicia-se de fato a destruição de Jerusalém. Bom, aí você vai falar que Império Babilônico, e Daniel, essa pessoa que foi levado adolescente na primeira vez, no ano 606. Alguém lê a Bíblia e encontra só o Nabucodonosor, e daqui a pouco, lendo o livro de Daniel, você vê Belsazar. E no meio, entre Nabucodonosor e Belsazar, passaram outros reis. Alguns deles estão relatados em crônicas, outros no livro de Reis. E você tem ali, por exemplo, Nabucodonosor é o primeiro rei, é o rei mais forte, o mais conhecido. Mas você tem também Evil-Merodach, que está lá em 2 Reis, capítulo 25, versículo 27. Então você tem outro rei que se levantou depois de Nabucodonosor. Depois você tem Nergal-Sharuzur, que é outro rei que vem e reina há pouco tempo. Você tem ali os anos 559 a 556. Depois vem um outro rei, Labasse-Marduk, que fica apenas 9 meses no governo. E então assume o governo um rei chamado Nabonido, e o seu filho se chama Belsazar. Aí tem uma questão interessante. Quando estamos lendo o livro de Daniel, nos deparamos com Belsazar, não nos deparamos com Nabonido. Nabonido saiu para uma campanha militar, e ele ficou anos fora da cidade de Babilônia. Quando um rei sai da sua cidade, quem fica no seu lugar? Quando o presidente precisa viajar fora do país, o seu vice assume. O corregente da Babilônia se chamava Belsazar, era o filho de Nabonido. O que acontece? Que era ali da família de Nabucodonosor. Porém, o que acontece é que durante o seu governo, nos deparamos com Daniel capítulo 5, quando ele vai fazer uma festa, e durante aquela festa, ele faz um grande banquete, e aparece isso que nós vamos ver agora.
Mene, mene, tekel, ufarsim. Enquanto ele está fazendo a festa, ele traz os utensílios do templo para festejar, para beber vinho, para se prostituir. Naquilo que era consagrado a Deus, do templo de Jerusalém, que Nabucodonosor tinha conquistado, ele traz aqueles utensílios. Nabucodonosor tinha respeito para com as coisas sagradas dos povos conquistados. Ele levou a casa do seu Deus. Mas aqui, Belsazar não tem nenhum respeito. Ele pega os utensílios e vai levar para uma festa de orgia, de problemas, de questões sexuais, e aí ele começa a profanar aquilo que era sagrado. E aí o que acontece? Justamente naquele dia, aparece uma mão escrita, e alguém lembra de um velhinho chamado Daniel. Já não era mais o jovenzinho de 17 anos, já era um Daniel já com mais idade. E aí chamaram Daniel para interpretar o que estava escrito na parede. Mene, mene, tekel, ufarsim. Contou Deus o teu reino, pesado foste na balança, foste achado em falta. Agora, teu reino acabou. Ele deu a interpretação. Naquele dia, Belsazar ofereceu para Daniel o terceiro lugar. Alguém fica pensando, mas por que ele ofereceu o terceiro? Porque o segundo era o dele, o primeiro era Nabonido, o segundo era Belsazar, o terceiro era o único que ele podia oferecer. Ele ofereceu o terceiro lugar no reino, mas Daniel rejeitou. E veja o que acontece naquela noite. Foi a noite de entre 5 e 6 de outubro do ano 539 a.C. A cidade de Babilônia caiu naquela noite. Por quê? Um outro império. Se você olhar para esse desenho, a cabeça é de quê? De ouro. O peito e os braços são de bronze, prata, exatamente, de prata. O ventre é de bronze. Os pés são de ferro e os dedos, ferro misturado com barro. Essa estátua mostra a decadência dos impérios mundiais. O que acontece? Quando você tem o peito e os braços de prata, você tem 2 braços. A cabeça de ouro era só um império, o Império Babilônico. Quando você vai para o segundo, você tem a Média e a Pérsia. 2 reinos se unem para derrubar a Babilônia. Naquele dia, no dia em que Belsazar estava fazendo o banquete, foi naquele dia que aconteceu a festa, e eles tinham desviado um dos canais do rio Eufrates, onde a água passava, não tinha como entrar, não tinha como derrubar um muro. O que eles fizeram? Desviaram um canal do rio, e o exército passou por baixo, enquanto todo mundo estava com a cara cheia, bebendo, se prostituindo. O exército de Ciro entrou na cidade sem derrubar uma muralha, e ali eles derrotaram os babilônicos. E naquela noite que Daniel disse, contou Deus o teu reino e acabou, acabou. Esse é o capítulo 5 do livro de Daniel. No capítulo 6, você encontra Daniel com o rei Dário. Lembra que eu falei que são 2 reinos, Média e Pérsia? Ciro era o rei da Pérsia, Dário era o rei da Média. Só que Ciro era o conquistador. Ciro vai conquistar outros lugares, e quem fica administrando a Babilônia? Dário. Dário fica na administração. Então Daniel agora começa a ter contato com Dário. E aí você vai para o versículo que a gente leu. Primeiro versículo: no ano primeiro de quem? Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos. Olha o que a Bíblia está dizendo, duto para você. Ele era dos Medos, ele não era dos persas. Então na união, ele estava lá reinando e administrando a Babilônia, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Caldeus eram os babilônicos, então ele se torna rei dos babilônicos. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele está falando assim, olha, eu estava lendo Jeremias, e eu entendi. Então as profecias bíblicas, você veio no lugar certo. A revelação de Deus é para você entender. Não é uma coisa só sobrenatural. Deus está usando sim o seu intelecto para você entender a profecia bíblica. Ele entendeu ao ler o livro quantos eram os anos que deveria acontecer.
E agora, olha o versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, com rogos, jejum, pano de saco e cinza. Daniel então começa agora a orar. Olha que interessante. Ele vai buscar o Senhor, porque ele entendeu, mas ele precisa da direção de Deus. Ele precisa que Deus fale com ele. Bom, Senhor, eu entendi. Eu sei que nós pecamos, eu reconheço a nossa condição, eu fui jejuar, eu fui me humilhar perante a presença de Deus, eu reconheço que nós pecamos, mas Senhor, eu vim para cá quando eu era adolescente, agora já sou um homem idoso, estou percebendo que os anos estão passando. Aí olha só o que ele estava lendo, deixa eu voltar, ele estava lendo esse texto aqui, ó. Quando ele pegou o livro de Jeremias, ele se deparou com essa frase aqui, ó. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Essa profecia Jeremias fez antes do povo ser levado. Daniel foi levado, começou a contar os anos, aí ele pegou e falou assim: Senhor, eu entendi que são 70, estou fazendo as minhas contas aqui, eu acho que está chegando a hora do Senhor restaurar a nossa vida, do Senhor restaurar a nossa nação. Senhor, está chegando a hora de voltar, de volta para a minha terra, aleluia, glória a Deus, está chegando. Aí ele pega e começa a orar, e aí a gente pega e vai entender outra coisa. Bom, Jeremias falou que eles iam passar 70 anos no cativeiro, mas por quê? Aí eu quero que você reflita comigo. Quais foram os motivos para eles terem sido levados? Por que Deus permitiu que o seu povo sofresse? Aí talvez você se pergunte: por que eu sofro? Por que eu passo por certas circunstâncias? Há questões que você procura. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Tem coisa que você entra, você que busca, caça chifre na cabeça de cavalo. Tem coisa que a gente cria. Agora tem provações de Deus também, para te aperfeiçoar. Mas tem problemas que nós geramos. E por que eles foram para o cativeiro? Bom, você vai entender agora. Primeiro, desobediência aos mandamentos dos anos sabáticos. Aqui você tem uma plantação, e eu vou explicar para você o que é esse negócio de ano sabático. Nós não somos de uma igreja que guarda sábado, certo? Para ficar claro para você. Mas esse é um mandamento para Israel com relação à terra, ao cultivo, à agricultura. Está lá, vamos entender isso aqui. Desobediência aos mandamentos dos anos sabáticos. Eles não deixavam a terra descansar. Deus diz assim: por 6 anos você vai plantar, você vai arar, você vai cuidar da terra, só que ao 7º ano você vai deixar a terra descansar, para que ela possa repor os seus nutrientes. É para o bem de vocês mesmos. Então no 7º ano eles não deveriam mais plantar, eles deveriam viver da provisão que Deus fez produzir dos anos anteriores. Veja a questão da providência de Deus. Você precisa aprender a confiar em Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É isso que Jesus ensinou a orar. Então eles precisavam entender esse mandamento. Segundo motivo era a idolatria, a desobediência com relação à adoração. E então são 2 motivos. Deixa eu mostrar para vocês Levítico 25, versículos 2 a 4. Olha o que está escrito: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiverdes entrado na terra, eles estavam lá no deserto, Deus está dando a lei para eles, que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. É o sábado semanal? Calma aí, vamos ler direito. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Já ouviu aquela frase, ano sabático? Espera aí, sábado é um dia da semana, né? Só que aqui ele não está falando que é um dia da semana que você vai descansar a terra. Você vai descansar um ano inteiro. Todo um ano, de janeiro a dezembro, a terra precisava descansar. Era um ano. 6 anos você vai plantar, 6 anos você vai podar, 6 anos você vai colher. Só que ao 7º vai acontecer que você vai deixar a terra descansar. Você precisa confiar.
E ele disse outra coisa: quando você tiver entrado na terra, eles não tinham terra ainda. Deus nos prepara para receber a bênção. Já parou para pensar? Deus fala: quando eu te der, você vai usar desse jeito. E aí a pessoa, para não desperdiçar, para não fazer coisa errada. E ele está falando antes. Agora, se eles não obedecessem, que está escrito aqui, ó, 26:14: mas se me não ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos que estou dando para vocês, 3 pontinhos, o que acontece? Vamos ler? Levítico 26, 33 a 35. Vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados, todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. O que Deus está falando? Olha só, eu te dei um mandamento, é para você obedecer. Se você não obedecer, eu vou trazer uma justiça sobre você, eu vou tirar você da terra que eu dei, vou te levar para a terra dos inimigos, você vai morar na terra dos inimigos. E enquanto você estiver morando na terra do inimigo, a tua terra está descansando, porque ninguém está plantando, ninguém está colhendo, ela está desolada. Ou seja, ninguém vai plantar, ninguém vai colher, a terra vai descansar de um jeito ou de outro. Você querendo ou não, se você não obedecer, eu vou levar vocês embora. Eu tiro vocês da vossa terra. E depois trago vocês de volta, mas tem uma coisa: mas eu vou tirar vocês de lá. Bom, aí vamos ler o que está escrito em 2 Crônicas 36, 19 a 21. 2 Crônicas é o relato do que já passou. Veja o que está escrito: e os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de quem? Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. O que ele está falando aqui? Olha, Crônicas, ele olha para aquilo que já passou. Ele está contando: olha, Deus foi lá, Nabucodonosor veio, tirou o pessoal e levou embora. E depois que Nabucodonosor levou embora, a terra ficou lá, para que se cumprisse o que Deus disse pela boca do profeta Jeremias. E eles ficaram lá 70 anos, a terra repousou. O povo estava devendo 70 anos sabáticos. E aí que eu quero chamar sua atenção: por que 70 anos? Por que eles estão devendo 70 anos? Gente, eles não estão devendo 1 ano, 2 anos, estão devendo 70 anos. Para dever 70 anos, vamos criar um problema aqui. Você que é bom de matemática, olha só, acompanha comigo esse raciocínio. É um problema matemático agora. 1 ano sabático ocorre a cada 7 anos. Se Israel estava devendo 70 anos sabáticos, por quanto tempo Israel desobedeceu a Deus? Vamos fazer aqui uma regrinha de 3 na matemática. Se a cada 7, um ano sabático equivale a 7 anos. Eu quero saber, eles estão devendo 70 anos sabáticos. X, eu não sei quanto é. Faz a regrinha de 3 aí, você que é bom de geografia, de matemática, né? Você vai chegar que 70 vezes 7, será que você lembra de alguma coisa? 70 vezes 7? O que é 70 vezes 7? Então, aí você faz 70 vezes 7 dividido por 1, 1x. 490 dividido por 1, 490. Olha só o que aconteceu. Deus cobrou deles 70 anos sabáticos, porque eles foram desobedientes por 490. Passou 1 ano, Deus não cobrou. Passou 2 anos, Deus não cobrou. Passou 10 anos, Deus não cobrou. Passou 100 anos, Deus não cobrou. Passou 200 anos, Deus não cobrou. Passou 300 anos, Deus não cobrou. Passou 400 anos, Deus não cobrou.
quando estava quase batendo 500 anos, Deus falou assim: vocês estão devendo, e vocês vão pagar. Então, Deus falou que ia fazer, Deus faz. Se Deus disse que vai fazer, que tira da terra, Deus tira da terra. Se Deus falou que vai dar, Ele vai dar. Se Deus falou que vai tirar, vai tirar. Porque Deus é um Deus justo e fiel. Mas aqui você pode ver outra coisa, outra característica de Deus: a longanimidade de Deus. Talvez você diga assim: esse governo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ok, Deus está vendo tudo, está registrando tudo, está tudo na conta de Deus. E quando Deus vai entrar e Deus vai julgar, e quando Deus fará quando Ele quiser fazer, porque está tudo na mão de Deus. Mas eu te digo, quando Ele cobrar, Ele vai cobrar, as coisas vão acontecer. Deixa eu mostrar para você um pouquinho da cronologia. Como que eles foram desobedientes desse jeito? Olha só. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, era em torno do ano 2000 ao ano 1800. Depois a gente vem aqui, o povo foi lá parar lá no Egito, ficaram 400 anos no Egito. Aí, Josué e a conquista da terra. Quando que começou a valer o mandamento? A partir do momento que eles entram na terra, que eles conquistam a terra, e agora, na terra que passais a possuir, a partir do momento que você recebe, você tem uma obrigação. Você não é obrigado a dar dízimo quando você não tem emprego. Quando você tem emprego, você recebe a renda, você tem um mandamento do Senhor. Deus não te cobra quando você não tem renda, mas quando você tem renda, quando você chegar na terra e começar a plantar e começar a receber, então a partir de agora está valendo para você. Então olha só o que acontece aqui. Eles entram na terra, aí vem os juízes. O período dos juízes é um período de quase 400 anos. Aí você vai para o período da monarquia do Reino Unido, são 120 anos. Você tem Saul reinando 40 anos, Davi reinando 40 anos, Salomão reinando 40 anos. Aí você tem 120 anos de monarquia de Reino Unido. Mas depois você tem o período da monarquia do reino dividido. Você tem aí mais 300, quase 400 anos também. Dentro desse período, você vai perceber uma coisa: ora eles serviam a Deus, ora eles não serviam a Deus, ora eles obedeciam a Deus, ora eles desobedeciam a Deus. Em um período de aproximadamente 800, não chegou nem 900 anos, eles conseguiram ficar devendo 490. Isso significa que é quase mais que 50%, eles desobedeceram mais que 50% das vezes. E Deus foi longânimo, benigno. Veja que, quando você está lendo o texto, Isaías fala para Ezequias: olha, você vai guardar o ano sabático, você vai fazer a terra descansar. Ezequias era um rei bom, com certeza eu acredito que Ezequias cumpriu. Então tinha um rei bom, ele fazia o que agradava a Deus, enquanto ele estava governando, enquanto ele agradava a Deus, glória a Deus, as coisas andavam bem, o povo obedecia a Deus. Mas aí vinha um rei ruim, uma administração ruim, e o povo decaía, e aí deixava de cumprir o mandamento de Deus, e Deus foi registrando, está entrando na minha conta. Aí só para você ter uma ideia, juízes, olha quantos juízes passaram. E o ciclo dos juízes é um ciclo de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Cada um faz o que dá na cabeça. Só que não é para a gente fazer o que dá na cabeça. Você tem direção. A direção já está aqui. Cada um fazia o que achava bem aos seus próprios olhos. E aí passa o ciclo dos juízes, do ano 1360 até o ano 1020, quando Samuel. E vai trocando o juiz e troca a administração. E o povo vive numa vida totalmente fora da presença de Deus. E aí a gente vai para o período dos reis. No período dos reis também você tem as linhas. Reino Unido, 120 anos. Reino dividido, Israel e Judá, norte e sul. E os reis também, anos e anos. Vem o cativeiro da Síria para as tribos do norte. E vem aqui o Nabucodonosor para as tribos do sul. Então a gente está estudando a linha verde. A linha verde é todo o período que a nação foi desobedecendo a Deus. E aqui você vai reparar que tem uma frase interessante aqui, ó. Deus esperou 490 anos, 70 vezes 7.
para intervir e trazer juízo sobre Israel. Só que quando ele cobrou até o último centavo. Deus cobrou tudo. A gente não vai ficar devendo nada. Deus é longânimo, benigno. 70 vezes 7, esse é um número enigmático na Bíblia, né? Jesus mandou a gente perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Deus teve paciência com esse povo 70 vezes 7, então ele pode falar isso. 70 vezes 7 para Deus aqui foram 490 anos. Deus tolerou. Se você observar, quando lá em Gênesis, Deus fala assim para Abraão: Abraão, certamente a tua geração será peregrina na terra, ficará 400 anos em outro povo, em outra terra, porque a medida do pecado dos amorreus que moram aqui em Canaã não chegou até mim. Deus deu 400 anos para todo aquele povo se arrepender. Eles não se arrependeram. Chegou o dia, Deus levantou Israel: vai lá e destrói tudo, entra na terra, conquista, agora é de vocês. E destrói, porque você não é para você imitar a sua cultura, você não tem que imitar os seus costumes, você não tem que imitar os seus deuses, você não tem que adorar os deuses da terra, você vai ser uma nova nação. Você vai lá e conquista tudo. E aí a gente lê esse texto aqui, ó, em Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que a gente planta, a gente colhe, seja bom, seja mal. E aí, é isso que acontece com Israel. E eu quero dar essa chance para você. Depois eu esqueci de avisar, ao final da aula vai ter um QR Code, você vai poder ler, e todos esses slides você vai poder baixar, tá bom? Você preenche um formulário, lá um Google formulário, ele vai disparar um e-mail para você, e você vai receber todos esses slides. Mas aqui eu quero te dar um destaque: eu não posso passar esse vídeo aqui da National Geographic, porque senão o YouTube me derruba agora. Então nós estamos numa transmissão, se eu transmitir o vídeo, a gente é derrubado porque tem direitos autorais. Então está aqui um trechinho. Se você ler esse QR Code, você vai para um Google Drive, que tem um trechinho de 5 minutos, um trecho curto, que está editado, com o trecho que mostra o segundo motivo pelo qual a nação de Israel vai para o cativeiro. A primeira, desobedeceu os anos sabáticos. O segundo motivo é a idolatria. E nesse documentário da National Geographic, o que ele mostra para a gente? Ele mostra o seguinte: antes do cativeiro, os israelitas tinham deuses nas suas casas. Nas escavações arqueológicas eles encontravam imagens de deuses como Baal, Astarote, Azera. Eles tinham os deuses do povo de Canaã dentro das suas próprias casas. Casas judaicas com ídolos dentro de casa. O povo variava, uma hora adorava Deus, outra hora adorava os ídolos. Uma hora adorava Deus, outra hora adorava os ídolos. O cativeiro babilônico não só fez a terra descansar, como fez o povo judeu ficar crente, abandonar a idolatria. Nesse documentário, aí eles pegam as casas construídas depois do cativeiro babilônico. Quando eles regressam do cativeiro, eles não encontram nenhuma imagem. Isso significa que o cativeiro curou a nação de Israel. O cativeiro foi lá, ele removeu aquele problema que eles viviam oscilando toda hora. Imagina o seguinte: não tem templo, como é que esse povo se reúne? Aí esse povo se uniu. Quando estavam na Babilônia, eles se uniram. Eles começaram a se reunir em casas, naquilo que depois foi chamado de sinagoga. E aí esse povo começa a ler a Bíblia, a Torá, e eles começam a se unir, e ali esse povo começa a ficar crente. Porque antes disso, olha o que eles faziam: eles tinham colocado uma imagem do lado de fora do templo. Ezequiel, antes do templo ser destruído, ele está vendo o que está acontecendo. Deus revela para ele que o povo está colocando imagens de escultura do lado de fora, que o povo está adorando outros deuses do lado de dentro. A idolatria estava permeada entre os sacerdotes, entre o povo, estavam corrompidos. E aí Deus pega a prostituição, estava totalmente envolvida naquele culto. Vocês vão perceber que isso aqui é um poste ídolo, e é um poste ídolo de uma imagem nua, porque o culto da fertilidade envolvia práticas de orgias sexuais.
E esse povo estava desobedecendo a Deus do lado de fora do templo, naquilo que é um lugar chamado mais sagrado. Hoje, onde que os judeus vão? Orar. Eles não têm templo. A parte mais sagrada para eles é um pedaço de muro. E eles encontram e acham que aquele lugar é o mais sagrado possível, mais próximo de Deus que eles podem chegar. Mas antes do cativeiro, eles estavam profanando o lugar santo. Bom, aí a gente caminha para mostrar para vocês que esse é o motivo do cativeiro. Agora, olha só o que está acontecendo. Daniel orou. O capítulo 9 é a oração de Daniel. Aí Deus manda a resposta para Daniel. E no capítulo 20, no versículo 23, começa a se desenvolver a resposta. Olha como está aqui a resposta. No princípio das tuas súplicas, da tua oração, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra, e entende a visão. Deus falou assim para ele: você precisa entender o que eu vou te contar. Vou te dar uma visão, vou te dar uma revelação, mas você está aqui para usar o teu cérebro, para você entender a visão. Então vamos entender a visão. Aí o que ele disse para Daniel? É aqui que começa, entre aspas, o assunto que a gente está falando de hoje, as 70 semanas de Daniel. Olha aí, ele começa no versículo 24, leiam comigo, 1, 2, 3, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade, para extinguir a transgressão, que mais? Dar fim aos, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e ungir o santo dos. Olha quanta coisa para acontecer em 70 semanas. Você fala, meu Deus, tudo isso precisa acontecer em 70 semanas? Tudo isso precisa acontecer em 70 semanas. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta para você. A quem se referem essas 70 semanas? Porque olha só, quem está orando é Daniel. É o povo dele que foi para o cativeiro. Será que essas 70 semanas têm relação com a igreja de Jesus? Aí você fala, mas se não tem, por que eu estou aqui? Mas vamos entender? Olha o que está escrito no versículo: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem é o povo dele? Os judeus, Israel. E sobre a tua santa cidade. Que cidade que é essa? São Paulo? O bairro do Brás? Da Moca? Não. Sobre a tua cidade. Que cidade? Jerusalém. Então tem relação com Israel, tem relação com Jerusalém. As 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. É sobre Israel que a gente vai falar. Então, deixa eu apresentar para você como que a Bíblia divide a humanidade. A Bíblia divide a humanidade em três, como se fosse três grupos. Vamos considerar assim. Olha só, 1 Coríntios 10, 32. Não vos tornei causa de tropeço nem para, primeiro, judeus, nem para gentios, quem não tem nada a ver com judeu, e nem tampouco para a igreja de Deus. O grande problema da escatologia bíblica está aqui, porque alguns de nossos irmãos acham que nós hoje tomamos o lugar de Israel, e que a igreja é o Israel de Deus, consequentemente Israel não existe mais, está excluído, rejeitaram Jesus, vão tudo para o inferno e estão lascados. Traduzindo, exclui Israel, não tem mais nada com eles, exclui esse povo, é a teologia da substituição. Então hoje existe um grupo que defende que Israel está excluído, e a gente, igreja, tomamos o lugar deles em toda a redenção, em todo o plano de redenção. Então, para esse grupo, a igreja tomou o lugar deles. Agora, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo está dizendo que para Deus, ele considera gentil, judeu, o povo escolhido, a descendência de Abraão, aqueles sobre os quais tem uma aliança. Ele tem os gentios, que são aqueles que não têm lei, que vivem sem lei, e ele tem a igreja de Deus.
E aí você vai desenvolvendo no Novo Testamento que a igreja de Deus é composta por aqueles que creem em quem? Em Cristo. Jesus disse: edificarei a minha igreja. Então a igreja não estava edificada ainda. Paulo vai desenvolver o tema que a igreja é um mistério que esteve oculto, mas que foi revelado. A igreja é a partir de Cristo. Outro problema da escatologia bíblica é que os nossos irmãos que pensam diferente na escatologia acham que igreja tem a igreja do Antigo Testamento, tem a igreja do Novo Testamento, tem a igreja da grande tribulação, tem a igreja... Peraí, quem é a igreja? É a noiva do Cordeiro. A igreja é a partir de Cristo. Edificarei a minha igreja. É esse mistério que esteve oculto, é de Jesus para frente. E o pessoal do Antigo Testamento? São santos? São escolhidos? São. Mas são igreja? Não, eles não são igreja. São santos, são escolhidos. Muitos deles morreram esperando Jesus, mas eles não são igreja. Igreja é a partir de Jesus. O sacrifício de Jesus resolveu o problema deles? Também. Agora, eles aceitaram Jesus? Não, eles morreram esperando Jesus. Então há uma diferença. Depois que a igreja for levada, quem ficar? Se nós vamos para a boda do Cordeiro, participar da festa de casamento, quem crê em Jesus na terra, depois que a gente estiver na festa do casamento, é noiva também? Não é mais noiva. Você tem santos na grande tribulação, você tem judeus que se converterão na grande tribulação, mas aí que está o negócio. A gente vai começar agora a desenvolver esse tema. Quem é a igreja? Igreja é a noiva. Nós somos igreja, nós somos a noiva. Vamos lá. Então a humanidade se define dessa forma. O problema é que os irmãos que pensam diferente, eles têm um problema com a sua eclesiologia. Eles têm dificuldade em definir o que é a igreja. Quem é a igreja? O que é a igreja? Ok? Então é isso que a gente acabou de falar. Bom, quando você lê 70 semanas, você lê o seguinte: no original não está escrito 70 semanas. Deixa eu fazer aqui uma sopa de letrinhas em hebraico com vocês. No original está escrito 70 setes. 70 setes. Como assim 77? Olha só, deixa eu mostrar para você essa primeira frase aqui, ó. Shavuim, Shivim. Shavuim, Shivim. Essa primeira frase, deixa eu mostrar para você qual é o número 7. Está ali, ó. Shivá. A palavra 7 é Shivá. Tem a letra Shim, tem a letra Bet, tem a letra Ain. Esse é o Shivá. Como que é semana em hebraico? Shavua. Shavua é semana. Também tem as mesmas letras, Shim, Beit, e tem também o Ain. E como que são semanas? Shavuot. Semanas é um plural feminino. Quando termina com Vim, é plural masculino. 7 não é feminino, 7 é masculino. E aí você tem o seguinte: todos têm a mesma raiz. Quando ele escreveu lá 70 setes, não foi 70 Shavuot, foi 70 setes. 70 vezes 7, 490. Vocês estão ficando bom de matemática, olha aí, glória a Deus. Você veio estudar a Bíblia e aprender matemática, glória a Jesus. 70 vezes 7 são 490. 490 semanas? Não, eu falei que não existe a palavra semana. Você está entendendo? Vou voltar. Está escrito semana no texto? Não, está escrito 77. 70 vezes 7, 490. 490 o quê? Semana? Semana? Anos? Dias? O que é isso? Bom, quando você lê o próprio livro de Daniel, quando você quer dizer que a semana é uma semana que tenha dias, você inclui a palavra dia. Então está aqui, ó. Você coloca a palavra Yamim. Se a semana é uma semana com dias, você põe a palavra dias. Semana de dias.
Quando você estiver lendo na Bíblia semanas e não tiver dias, significa que não é semana de dias, é diferente. Na cultura hebraica era diferente. O que eu estou querendo mostrar para você é que é semana de anos, e não é uma semana de dias. Por que a gente fala que são semanas de anos? Eu acabei de inventar um negócio? Não, vamos ler, Levítico 25:8, leia comigo bem forte. Também contarás, de quê? De anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão quantos anos? 49. A gente não está inventando. Por que em Daniel são semanas de anos, em outro lugar é de dias? Porque está escrito que existe semanas de anos, da mesma forma que existe sábado, que não é um sábado semanal, um dia da semana, que é um ano inteiro. E aí, vamos, mas acabou, é só esse versículo? Não, Números 14, versículo 34, lê comigo. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, cada dia representando levarei sobre vós as vossas iniquidades. Quantos anos? 40 anos. E conhecereis o meu afastamento. Ezequiel 4, versículo 6. E quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar do teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada, quanto vai dar? Um dia, 40 dias, um dia para cada ano, 40 anos. Acabou? Não. Olha o coitado do Jacó, trabalhou 7 anos para receber a esposa, a Raquel, que ele queria. O que acontece? O sogro enrola ele e entrega a Lia. Mas olha aí o que está escrito: assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram seus olhos como poucos dias, pois ele amava muito. Muito bem, é uma questão poética, mas ele trabalhou 7 anos. Mas o que acontece aqui em Gênesis 29, versículo 27, cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros, quantos anos? 7 anos. Você está me devendo uma semana, Jacó, você está me devendo 7 anos. Aí agora a gente vai falar sobre Daniel 9:27, só para você entender. Aqui o texto diz que o anticristo vai firmar um pacto por uma semana. Vou melhorar. Ele vai fazer um pacto, uma aliança de paz com muitos por uma semana. Será que toda a burocracia te permite fazer uma aliança de paz em 7 dias? E com 3 dias e meio você vai lá e quebra a aliança? A aliança é uma aliança de 7 anos. Em 3 anos e meio será quebrada a aliança. Então, aqui nós temos, só a questão de burocracia já leva mais que isso. 7 dias não é nada. Olha só o que está escrito ali em Daniel 9:27. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Agora deixa eu te dizer mais uma coisa, essa semana aí, olha quem disse que ela não se cumpriu ainda. Se você estivesse contando semana de dias, 490 dias, do dia que Deus falou com o Daniel até Jesus, já passaram-se muitos séculos. Não foram anos, foram séculos. Olha só, o que Jesus disse? Será pregado esse evangelho do reino em todo o mundo, e testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou quem? O profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus está falando, você também precisa entender, irmão.
A gente é crente pentecostal, glória a Deus, mas precisa usar o entendimento. Ele está falando, quem lê, entenda. Todos esses eventos, Jesus falou, ainda não aconteceu. Jesus em Mateus capítulo 24, é o sermão escatológico de Jesus. Ele está falando, isso ainda não se cumpriu. Quando vocês virem isso acontecendo, aquilo que o profeta Daniel falou, então quem lê, entenda. Presta atenção, os sinais dos tempos nos alertam às coisas. É isso que ele está falando. Jesus disse que a profecia de Daniel, que essas semanas de Daniel não tinham se cumprido. Então quando alguém, aí tem algumas pessoas por aí, que ensinam as 70 semanas, como se elas fossem dias corridos, e aí elas já se cumpriram todas, porque se você contou os dias corridos, se cumpriram todas. E uma vez cumpridas, você não tem mais nada que falar desse assunto. Agora olha só, o que precisa acontecer nas 70 semanas? Só para entender, pensa comigo. As 70 semanas estão determinadas para 7 propósitos. Primeiro, fazer cessar a transgressão. Não existe mais pecado. Quem acha que não tem mais pecado no mundo? Levanta a mão. Quem acha que a transgressão já cessou, não tem mais, ninguém mais peca. Até o próprio João falou assim, quem falar que não tem pecado, já comete pecado porque é mentiroso. Porque nós temos pecado. Dar fim aos pecados, já deu fim nos pecados? Expiou toda a iniquidade? Trouxe a justiça eterna? Não é a justiça, selou a visão, acabou, não tem mais nada que estudar. Sela a profecia, fecha a profecia, não tem mais nada para aprender. Ungir o santo dos santos, não tem mais nada, ó, encerra o assunto, completou, está tudo certinho, agora só Jesus no céu, glória, aleluia, cantando o hino da vitória. Não. Aí eu trouxe um gráfico bonitinho, que eu achei na internet, bonito, né? A mesma coisa, eu acabei de falar tudo, a mesma coisa. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, só é uma forma gráfica de representar aquilo que eu já tinha dito anteriormente. Então não se cumpriu. Como estão divididas as 70 semanas? Vamos lá. Elas foram divididas no texto em alguns grupos. A gente descobriu que não são semanas de dias e são semanas de anos. Quantos anos são 70 vezes 7? 490 o quê? Anos. Pois bem, ela foi dividida da seguinte forma. Quando você está lendo o texto, ele fala 7 semanas e 62 semanas. Depois ele fala, tem mais uma semana faltando. Então se você fizer 7 mais 62, dá quanto? 69. Ele dividiu, ele separou um grupinho de 7, um grupinho de 62 e um grupinho de 7, ou melhor, de uma semana. Se você somar essa quantidade de anos, tudo vai dar 490. Bem, agora eu preciso explicar uma coisa para você, que é o seguinte. Para a gente falar agora de cálculo de data, eu preciso entender que na época da Babilônia, eles não usavam o nosso calendário ocidental. Eu preciso entender que o calendário deles não tinha antes de Cristo e depois de Cristo. Eu preciso entender como que funcionavam os calendários, como funcionava a contagem de dias, de anos, de meses, para a gente poder entender a profecia bíblica, já que a gente está falando de questões relacionadas a cálculos, a tempo. E aí olha só, o calendário solar, que é o nosso, ele tem 365 dias. Aí a cada 4 anos temos um ano com 366, um ano bissexto, para fazer uma correção. Disse aqui que é o período em que se leva para que a Terra dê uma volta completa em torno do Sol. Se leva para uma volta completa 365 dias. Ok, esse é o calendário que nós usamos, calendário solar. Para nós, quando começa o dia? O dia oficialmente, a parte luminosa 6 da manhã, mas para nós vira a meia-noite. A meia-noite vira um dia. A gente vai contando da meia-noite à meia-noite. Agora, como é que conta um calendário lunar? O lunar é diferente.
ele tem 354 dias. Ele tem 11 dias a menos que nós. Quando você está lendo Gênesis, e foi à tarde e amanhã o dia primeiro, e foi à tarde e amanhã o dia segundo, e foi à tarde e amanhã o dia terceiro, e foi à tarde e amanhã o dia quarto, e foi à tarde e amanhã, tarde, manhã, tarde, manhã, tarde, manhã. No calendário lunar, o dia não começa à meia-noite, o dia começa às 18. Por isso que alguns, o sábado para eles não começa no sábado, meia-noite, começa às 18 horas da sexta-feira, porque eles contam num calendário lunar. Aí você tem 11 dias a menos. Quem geralmente usa isso? Os judeus e os árabes. Os islâmicos têm calendários lunares. Eles usam a questão da lua. Eles usam a lua como referência da quantidade de dias, as fases da lua para iniciar os meses. Então eles têm ali uma questão interessante com relação à lua. É a lua quem determina as festas, os calendários. E na Bíblia? Bem, a Bíblia não é nem solar e nem lunar. Para eu entender o texto bíblico, ela usa o que a gente chama de um calendário bíblico, profético, normatizado. São 360 dias. Todos os 12 meses têm 30 dias. É mais fácil, né, do que você fazer assim, ó. Janeiro tem 31, fevereiro tem 28, março tem 31, tal mês tem 30, abril tem 30. Olha que confusão que a gente tem. Meses com 30, meses com 31, meses com 28. Na Bíblia você tem, todos os meses tem 30 dias. Como é que você recebe? Vamos lá. Como é que você recebe salário? O mensalista recebe com base em quantos dias? 30. No mês que tem 31 você recebe a mais? No mês que tem 28 você recebe a menos? No mês que tem 30 você recebe... Nós somos mensalistas. Como mensalista, tudo é baseado em 30, como se todos os meses do ano tivessem para você 30 dias. Bem, falando em calendário ocidental, por que outubro é o mês 10 e novembro? Outubro devia ser 8, mas é 10. E novembro devia ser 9, mas é 11, e dezembro, que devia ser 10, é 12. Já pararam para pensar? Porque o calendário romano não tinha 12 meses, tinha 10 meses. O nosso calendário, sofrendo alterações ao longo do tempo, ele vem sofrendo, foi acrescentado 2 meses, por Pompílio, e aí nosso calendário foi sofrendo alterações, eles contavam as datas, o calendário ocidental, a partir da fundação da cidade de Roma. Quando o cristianismo tomou conta, nós dividimos a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. O calendário foi sofrendo alterações, o calendário foi sofrendo modificações, e mesmo assim, a versão final do calendário chegou em Dionísio. Dionísio cometeu uma gafe enorme. Quando você estiver estudando a Bíblia, não se assuste. Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo. Bugou? Pã, tela azul. Como que Jesus nasceu no ano 4 antes dele nascer? Não pode. Jesus tinha que nascer no ano 0, no ano 1. Como que ele nasceu no ano 4 antes de Cristo? Por que Jesus morreu no 29 se ele tinha 33 anos e meio? Porque o calendário tem um erro de 4 a 5 anos. O calendário do Dionísio. Então não existe um calendário corrigido. O nosso calendário ainda está errado. Por isso que você, quando olhar datas, você verá datas que Jesus nasceu 4 antes de Cristo. Mas na prática, Jesus é quem marcou o calendário. Então, sem querer confundir, já que te confundindo, depois você volta à aula, assiste o vídeo de novo, tá bom? Pega o slide, volta lá e olha devagarzinho, tá bom?
Mas a verdade é que o nosso calendário tem um erro cronológico, tem um erro de alguns anos. Bem, agora a gente vai falar de ano bíblico, ano profético. Deixa eu te mostrar por que eu estou falando que o ano bíblico tem 360, eu tenho que provar que ele tem 360. Porque senão, eu estou falando e você vai, tá bom, o do sol eu entendi, o da lua eu entendi. Por que o da Bíblia tem 360 e eu não estou entendendo nada? De onde que eu tirei isso? Vamos lá. Essa parte aqui, ó, eu já até comentei ela, que é a parte do 365, 354, o ano bíblico 360, 12 vezes 30, 12 meses e 30 dias. Bem, isso eu já comentei. Mensalista, já fiz a pergunta para você que recebe salário mensalista. Se você fosse horista, era outra coisa. Mas como você é mensalista, 30 dias. Bom, olha só. Lê comigo Apocalipse, esse texto aqui, ó. Deixa o átrio que está de fora do templo, e não o, porque foi dado, e pisarão, por quanto? 42 meses, tá? E darei poder às minhas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Os dois textos estão em Apocalipse. Capítulo 11, versículo 2, diz 42 meses. O texto que diz dias é o versículo 3. Então, num falou meses, no outro falou dias. Tá bom. 42 vezes 30, quanto dá? 1260 dias. Mas por que 30? Por que eu não pus 31? Por que eu não coloquei 28? Porque eu estou calculando. Quantos são 42 meses? Se fosse 42 meses do nosso calendário, um mês tem 30, outro tem 31, outro tem 28. Em 3 anos e meio isso variaria, teria uma variação. Agora, quando você olha anos com 360 dias, é por isso. Agora, por que ele falou 42 meses em cima e falou 1260 embaixo? Porque aqui é muito interessante. Deus fala com a gente 6, depois ele fala meia dúzia, depois ele fala 3 mais 3. Deus fala de diversas formas para você entender. Mas ele está falando o que? A mesma coisa. 42 meses é a mesma coisa que 1260 dias. 1260 dias explica os 42 meses. Mas só isso? Não, vamos lá. Agora, vamos para os versículos da frente. Versículo 6 e o 14. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado para Deus, para que ali fosse alimentada por quanto tempo? Durante 1260 dias. Olha o versículo 14. E foram dadas à mulher, é o mesmo texto, 2 asas de grande águia para que ela voasse para o deserto, o seu lugar onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo foram vistas fora da serpente. Olha só, tempo, tempos, metade de um tempo. Faz a conta comigo. Um tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos. Metade de um tempo, meio. 1 mais 2, 3, mais meio, 3 e meio. 3 anos e meio. Quantos são 42 meses? São 3 anos e meio. 12 meses, mais 12 meses, 24, mais 12, 36. Mais 6, 36 mais 6, 42. 42 meses, é a mesma coisa que 1260 dias, que é a mesma coisa que tempo, metade de um tempo. Então Deus está falando 6, meia dúzia, 3 mais 3. Deus está falando de diversas formas a mesma coisa. Todo esse tempo dá um tempo relacionado a 3 anos e meio, que é metade do quê? De uma semana. Se você somar 1260 mais 1260, se você somar 3 anos e meio mais 3 anos e meio, você chega numa semana
completa. Muito bem. Deixa eu te mostrar mais um exemplo. Dilúvio, lá em Gênesis. Vamos voltar para Gênesis. Vamos lá. A arca navegando. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e veio água do céu. E as águas tornaram sobre a terra continuamente. E ao cabo de 150 dias, as águas minguaram, e a arca repousou. Que mês? No 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Olha só. Quando foi que a arca começou a navegar? No 2º mês, aos 17 dias do mês. No dia 17 do mês 2, está aqui, 17 do 2. Quando que ela parou? 17 do 7. Ao 7º mês, no dia 17 do mês. Do mês 2 ao mês 7, quantos meses tem? 5 meses, ok? Mês 2 ao mês 7, 5 meses. Se você fizer 5 meses com 30 dias, dá quanto? 3 vezes, né? Faz a conta aí, 3 vezes 5, você chega ao número que é, olha lá, 150 dias. O que o texto está escrito ali? E as águas tornaram sobre a terra, e ao cabo de quanto? 150 dias. A Bíblia está te ensinando como que ela faz a conta. Ela não faz conta com o mês de 31, com o mês de 28, com o mês de 31. Ela faz conta tudo com o mês de 30 dias. Então, quando você estiver estudando a Bíblia, fazendo conta, considerando aqui, e eu vou mostrar por que eu estou mostrando isso para vocês. Parece que eu estou viajando na maionese, mas eu vou mostrar por que eu estou fazendo isso. Fala assim, meu Deus, que coisa mais insignificante é isso? Para que ficar perdendo tempo com esse negócio de calendário? Calma, irmão. Aguenta um pouquinho a sua ansiedade. Olha aí. Vamos falar do primeiro grupo de semanas. Vamos entrar no texto. 7 semanas, 49 anos. Bem, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Veja, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias. Não é até um Messias, é até o Messias, o príncipe, o Mashiach, ou seja, o ungido. Deus disse para Daniel: Daniel, vou te revelar quando Jesus vai chegar. Foi isso que Deus falou para ele: vou te revelar quando o Messias vai nascer, quando o Messias vai chegar. Daniel, vou te revelar uma coisa extraordinária. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olha o que ele disse: 7 semanas e 62 semanas. Quando você tem o E, o que significa aquele E ali? É soma. Você tem 7 mais 62, quanto é? 69 semanas. Você tem 7 semanas, 49 anos, mais 62 semanas, são 483 anos. Deus disse assim para Daniel: Daniel, daqui 483 anos, o Messias daqui 483 anos, marca aí. Vamos passar um pouquinho. Quando se iniciou, agora eu preciso te dizer, quando começou a contagem? O texto diz quando começou: desde a ordem da saída para reedificar e reconstruir a cidade. Que cidade? Jerusalém. Quando começa a contar? Começa a contar a partir da ordem da construção. Bom, então está escrito ali, ó, é desde a ordem.
Só que deixa eu dar aqui um parêntese. Não é essa data aqui, só para avisar você. Eu preciso dar um contexto histórico para você. Lembra que o Ciro e o Dário conquistaram, derrubaram Babilônia. Ciro faz um decreto e manda os judeus voltarem para a terra. Alguém pensa, foi aí, é agora, é a data. Calma aí, muita calma nesta hora. Ciro, em 538, permite os judeus voltarem para construir o templo. E quem lidera essa caravana é Zorobabel e Josué, o sacerdote. Aqui a ordem era reconstruir o templo, não é a cidade. O cilindro de Ciro, que está no Museu de Londres, é uma obra que tem ali gravada a ordem que Deus deu, que ele deu, né? Cumprindo aquilo, uma profecia de Isaías, que ele libertaria o seu povo. Então nós temos aqui outra característica da profecia bíblica. Ele pega, esse aqui é um documento arqueológico que prova que a Bíblia disse sobre Ciro, 150 anos antes do Ciro nascer, Deus profetizou que Ciro libertaria o povo. Eles não tinham nem ido para o cativeiro, Deus já tinha dito, Ciro vai fazer um decreto e vai trazer o meu povo de volta. E eles nem tinham ido para o cativeiro. Ou seja, Deus anuncia o fim desde o começo. Aí olha só os textos que falam de Ciro. Quem diz de Ciro é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo, funda-te. Então ele foi lá e deu a ordem para reconstruir o templo, profetizado 150 anos antes. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão, Isaías 45:1, direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Deus usando Ciro. Esdras capítulo 1, versículo 2, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. O que Deus deu para Ciro? Uma ordem. Ciro, você vai reconstruir um templo lá em Jerusalém. O Deus do céu deu uma ordem para Ciro. Ciro está fazendo a reedificação. Então não é ainda o início da contagem. Quando então? Aí tem a segunda ordem. Aí vem Neemias, ou melhor, Esdras. 458. Esdras é um escriba. Ele está no reinado de Artaxerxes II. Ele é enviado para Jerusalém 78 anos depois. O templo já está construído. Só que agora ele tem que restaurar o culto. Esdras é um escriba, é um levita, é um sacerdote. Ele vai restaurar o culto. Tem o templo, mas precisa restaurar o culto, a adoração a Deus. E aí ele restaura o culto e não a cidade. Bem, mas aí, observe agora, em 445, Neemias recebe a ordem para restaurar e edificar a cidade. Neemias é copeiro do rei, e está escrito lá na Bíblia, no primeiro dia do mês de Nissan, ele recebe a autorização, as cartas para ir a Jerusalém e reedificar os muros, para reedificar a cidade. Quando começa a conta? Começa em Neemias. No dia 14 de 3 de 445 a.C. Espera aí, mas não tinha ainda esse estilo de data. Aí agora que a gente vai avançar. Por que eu falei dos calendários? Olha lá o que está escrito em Neemias 2, versículo 1, versículos 4 e 5. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Muitos anos depois, a cidade estava destruída, muro queimado, portas queimadas a fogo, muro destruído. Deixa eu mostrar essas 3 datas para você.
Lembra que eles foram levados para o cativeiro em 3 levas? 606, 597 e 586. Deus, para restaurar, também restaurou em etapa. Vou te mandar em parcela. Em 538, Zorobabel restaurou o templo. Em 458, restaurou o culto. 445, restaurou os muros em 52 dias. A cidade estava restaurada, reedificada em 52 dias. É aí que começa a contagem. Se você estivesse estudando os livros de Esdras e Neemias, seria essa cronologia que você usaria. Mas eu não vou entrar nela porque vai tomar muito tempo e você vai poder consultar depois. Mas é uma cronologia do livro todo. Quando se intercala Esdras e quando se intercala Neemias. Mas olha só, o que eu quero está aqui, ó. É aqui. É Neemias. É ele quem vai reedificar a cidade. É a partir daqui que vai começar a contagem das 70 semanas de Daniel. Aí eu entro no segundo grupo, que na verdade o primeiro e o segundo é o mesmo pacote, tá? O primeiro e o segundo grupo é o mesmo pacote. Por que é o mesmo pacote? Porque a gente soma, olha lá, 72 semanas, 7 semanas e 62. Você soma as duas. Então, o evento entre a ordem para reedificar, que está em amarelo, até o Messias, o príncipe, vão se passar 7 semanas e 62. Bom, aí quando se cumpre isso? Quando Jesus foi reconhecido como Messias? Quando ele sobe no jumentinho, olha lá, a profecia. Isso aqui é Zacarias. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Como é que entrava um rei na cidade? Qualquer rei que fosse visitar uma cidade ia no quê? Cavalo branco. O cara não ia num jumento. Mas o profeta disse: o teu rei virá justo, pobre, montado num jumento, num filho da jumenta, num jumentinho. Precisava falar tudo isso? Precisava lá, deixou claríssimo. Ele vai estar em cima do jumentinho. E quem foi que entrou em Jerusalém montado num jumentinho e o povo gritava: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, Hosana. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, dias antes de morrer, é quando o povo reconhece o Messias, o príncipe. Que coroa que ele recebeu? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele entrou para morrer. Agora deixa eu entrar na parte complexa. 7 semanas de anos, deixa eu explicar uma coisa a mais. Se o calendário solar tem 365, se o calendário lunar tem 354, se o calendário bíblico tem 360, o que é comum em todos os calendários? Quantidade de dias não é, porque um tem 365, outro tem 354, outro tem 360. A única coisa comum entre todos os calendários é que todos os dias têm 24 horas. A unidade dias. Quando você está na matemática estudando, você tem que aprender uma coisa: banana com banana você vai fazer conta, mas banana com laranja não funciona. Você tem que transformar todos na mesma unidade. Pega e decompõe, chega à mesma unidade. Qual é a menor unidade pela qual é comum a todos? O calendário de 360, o calendário de 354 e o calendário de 365. Tudo que é igual para todos os calendários é quantos dias tem naquele calendário. Deixa eu passar para você agora o BO. Eu tenho 69 semanas, 69 vezes 7 dias da semana, vezes 360, que é o ano. Aí a gente chega então a 173.800
880 dias. Bem, por que eu fiz isso? Olha só, porque agora a gente vive no Ocidente. Quando a gente vive no Ocidente, a gente faz cronologia, toda nossa referência de data é o calendário que a gente tem hoje. Que dia que é hoje? É a data de hoje. A gente usa o calendário depois de Cristo. Eu não vivo no calendário lunar, eu não vivo no calendário bíblico, eu vivo no calendário de hoje. Como é que eu vou conciliar isso? Bom, se o primeiro de Nissan era o dia 14/3 de 445, e se Jesus entrou na entrada triunfal de Jerusalém no dia 6/4 de 32, isso considerando o calendário gregoriano. E por que essa data? Porque ele entrou nos dias que antecediam a Páscoa, e a Páscoa ele faz a conta e chega nesse número. Bem, se você fizer agora do ano 445, vem aqui comigo, até o ano 32, não tem 483 anos, tem 476, está faltando um monte de ano aí. Só que calendário que eu estou usando aqui? Estou usando um calendário que tem 365 dias, contra um calendário bíblico, que tem 360. Por ano eu perco 5 dias. Então vamos lá. Se eu fizer 476, que é aquela conta, vezes 365, para chegar na quantidade de dias, dá 173.740. Mas não fechou, não bateu 178, olha lá, não bateu 173.880, não. Só que se eu pegar todos os anos bissextos dentro de 476 anos, eu tenho mais 116 dias dos anos bissextos. Só que aí você tem uma diferença entre o dia 14 e o dia 6 de mais 24 dias. Se você somar tudo, tem 173.880 dias. O ano bíblico está lá em cima, o gregoriano está aqui embaixo. Eu falei que Deus cobrou deles o último centavo, não cobrou? 70 anos sabáticos, referente a 490 anos que eles ficaram devendo, Deus foi lá e cobrou deles. Quando Deus falou assim: Daniel, vou te ensinar uma conta agora. Vocês foram desobedientes por 490 anos, pois eu vou usar 490 para restaurar. Vocês usaram 490 para desobedecer, eu vou usar 490 para restaurar vocês. E aí, o que eu quero dizer com isso? Você não precisa decorar nada disso, isso aqui é uma aula, é para aguçar a tua curiosidade, para que você saiba que Deus é fiel, Deus cumpre as suas promessas, Deus vai cumprir tudo nos últimos e nos mínimos detalhes, ainda que você não entenda, ainda que eu não entenda, ainda que nós não entendamos, Deus vai continuar sendo fiel. Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. E essa referência eu tirei do livro de Curiosidades Bíblicas do pastor Jonas Rodrigues. Mas alguém vai dizer: ah, mas de onde ele tirou isso? Ele tirou das referências que ele tirou. Mas aí tem uma outra conta, eu não vou detalhar de novo, mas tem um outro cálculo com outras datas. Mas só para você saber, com um pouco mais de detalhes, essa outra referência, que é um outro livro em inglês, ele faz outra conta para chegar no mesmo resultado, porque ele considerou, você sempre quando trabalhar com datas, um ano pode estar para mais ou para menos. Lembra que ali está 444, no outro estava 445, o outro estava 32, aqui está 33. Então existem algumas diferenças quando você fala de cronologia. Tem gente que vai falar: o cativeiro não foi em 606, o cativeiro foi em 605. Outros vão dizer: não, o último ano não foi 597, foi 596. E aí vai. Um para mais, um para menos, está dentro da margem do... não é do Datafolha. Tem uma margem de erro na questão das datas, porque estamos falando de um período. Mas o que eu quero mostrar para você, ao final de tudo, é que Deus é fiel em tudo. Deus é fiel. Agora, vamos entender. Vem comigo.
desde o ano da saída da ordem para reedificar a cidade, 445, até o Messias, o príncipe, 69 semanas. São um total de 69 semanas até Jesus. Muito bem. As 70 semanas é para quem? É para a igreja? Não, é para Israel. Sobre a tua cidade, sobre o teu povo. Ok, o Messias chegou, o rei dos judeus chegou, o rei dos judeus foi crucificado. E eu te pergunto, veio para o que era seu. Os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Veja que o texto diz, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas, tem aí um porém. E o que acontece aí? Abriu-se um parêntese. Eles rejeitaram a solução. Quando o Messias chegou, eles não aceitaram o Messias. Aquele que podia restaurá-los, aquele que podia fazer o milagre na vida deles, aquele que podia resolver todo o problema do pecado, aquele que pode, aliás, não podia, ele pode, mas eles não quiseram Jesus. E quem foi que aceitou Jesus? Pois é, um povo chamado igreja. E aí o que é que aconteceu aqui? O Messias veio, e aí abriu-se um parêntese, e estamos hoje na era da igreja, na plenitude dos gentios. E eu vou mostrar agora isso no texto. As 70 semanas são para Israel, não é para a igreja. Nós estamos no meio. Está faltando quanto para cumprir? Está faltando uma semana. Uma semana são quantos anos? 7 anos. Está faltando uma semana. Gente, nos 45 do segundo tempo, em uma semana a história vai ser resolvida. Em 7 anos Deus vai resolver tudo que tem que resolver. Olha lá. Só que quando começa a última semana, esse parêntese profético já dura mais de 2000 anos. O parêntese, não estamos falando de conta, numa equação. Como é que você vai terminar a equação? Você só termina uma equação quando você resolve que está dentro do parêntese. Quem está dentro do parêntese profético? A igreja, a noiva do Cordeiro. Quem é que vai resolver a última semana? Quem é que vai dar o start na última semana? É uma questão chamada igreja. Eu vou explicar para vocês agora o que acontece para se cumprir a última semana. Então, 69 já se cumpriram, falta uma. Deram uma pausa na contagem. Deixa eu mostrar para vocês no texto agora. O Messias foi tirado após 69 semanas. Israel rejeitou o Messias. Abriu-se o parêntese. Aquilo que nós chamamos hoje de plenitude dos gentios. Paulo vai desenvolver isso também em Romanos capítulo 11. Isso não é um texto um texto único. Não é só uma referência de um único lugar. Aí olha só. Olha o que está escrito. Daniel 9:26. E depois das 62 semanas, lembra que tinha 7 mais 62? Será tirado o Messias, e não será mais. O povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Gente, o que mais esse povo queria era o Messias. Aí o Messias veio, eles não quiseram o Messias. O Messias foi rejeitado. Daniel disse que o Messias seria rejeitado. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Cadê o Messias? Foi para o céu. Subiu ao céu. Jesus subiu aos céus. Ressuscitou e subiu. Cadê o Messias? Ficou lá? Não ficou.
Agora o Messias cuida de um povo chamado igreja, que é a sua noiva. E aí ele usa essa expressão aqui, ó. E o seu fim o povo destruiria a cidade. E o seu fim será como a inundação, e até ao fim. Essa expressão, e até ao fim, é aqui que abre o parêntese. Quanto tempo tem até o fim? Se Jesus voltasse hoje, a gente sabe que vai ter 1 milênio. Ainda tem mais 1000 anos para frente. Tem a grande tribulação e mais 1000. Então o fim, o fim é relativo. Depende de como você enxerga o fim. Porque 1000 anos para o Senhor é como um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então depende. Se for na perspectiva divina, está pertíssimo. Se for na perspectiva humana, ainda falta 1000 anos, no mínimo 1000 anos. Então olha só, vamos para o final. Ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Sete semanas, ou melhor, 1 semana, 7 anos. Na metade da semana ele rompe o acordo. O anticristo começa com um acordo de paz, bonzinho, gente boa. Está vendo esse monte de guerra aí? Imagina um camarada que chegar lá e propor um acordo de paz. Esse acordo de paz for aceito, eles permitirem reconstruir o templo em Jerusalém, no lugar onde está aquele templo chamado Domo da Rocha, que é islâmico. O camarada que fizer o acordo de paz para colocar um templo no lugar onde está uma mesquita muçulmana, esse camarada é o anticristo, pode ficar tranquilo. Eu não sei se é o genro do Trump, se é não sei quem, porque todo mundo fica aí especulando, porque o genro do Trump, eu não sei quem, não sei quem, eu não sei quem é o anticristo, não está revelado, mas uma coisa é certa, o camarada que fizer um acordo de paz, para tirar o Domo da Rocha e colocar um templo judaico no lugar, em Jerusalém, esse camarada, com certeza, é o anticristo. Não tem como não ser, porque só isso aí já é a 3ª, 4ª, 5ª guerra mundial, para mexer naquele lugar. Então, observem, que Jesus falou que a questão dessa semana é futurística. Por que vocês estão falando? Mas você fez uma conta até Jesus, depois interrompeu a conta, só que Jesus disse que a conta ainda é para frente. Olha aí, quando pois virdes a abominação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Para ter uma abominação no lugar santo, precisa ter o templo. Para voltar a ter sacrifício, tem que ter o templo. Se não tem templo, não tem sacrifício. Logo, hoje não tem templo. Então, vai precisar de um acordo de paz. Em 1 semana você não constrói um templo. Em 7 dias você não levanta um templo de Jerusalém, na magnitude que ele é. Então você precisa de anos para fazer isso. Bem, aí Jesus chegou a dizer assim para eles: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedreus que são enviados, quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos fará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus disse: vocês não me verão mais até que reconheçam de verdade que eu sou o Messias. E aí eu caminho para, qual é esse tempo? O que vai desencadear a última semana? É uma coisa chamada arrebatamento da igreja. Quando o parêntese for resolvido, como é que se resolve o parêntese? O parêntese se chama igreja. Quando Jesus tirar a igreja, a conta na terra começa a contar de volta para quem ficou. Quem ficou? Israel ficou, porque rejeitou o Messias. As 70 semanas não são para a igreja, mas quando a igreja for tirada, ela é o gatilho. Tirou a igreja, começa a conta. Então as 70 semanas
tem uma relação com a igreja? Sim, porque estamos dentro do parêntese profético. Porém, quando a gente for resolvido, arrebatado, volta a contar. E essa cronologia, uma semana de anos são 7 anos, 1260 dias são 3 anos e meio, 42 meses são 3 anos e meio, tempo, metade de um tempo são 3 anos e meio. E quando você estiver olhando ali, grande tribulação, aqui, arrebatamento, era da igreja, é o parêntese, arrebatou, começa a última semana de Daniel. Vai estar dividido em 3,5, 3,5. Por isso que o texto diz sobre 42 meses, 1260 dias, tempo, metade de um tempo. Quando você estiver estudando o Apocalipse, o capítulo 6 ao 18, pelo menos, eles tratam do que a gente chama especificamente de grande tribulação. Olha só, o 19 é quando Jesus desce em glória, elimina todo mundo, então poderia emendar até o 19. O que eu quero chamar a sua atenção? É que, está aqui ó, após o arrebatamento, começa a última contagem, e aí vem a grande tribulação, que é do capítulo 6 ao 18. Agora deixa eu reforçar mais um assunto com você. Quando você estiver lendo o Apocalipse, do capítulo 1 ao 3, tem 19 vezes a palavra igreja. As 7 igrejas da Ásia. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. 19 vezes tem quem tem ouvidos, não 19 vezes este texto, mas a palavra igreja, igrejas. 19 vezes. Do capítulo 4 ao 21, você encontra 0 referências à igreja. Capítulo 4 ele tem a visão dos anciãos no céu. Capítulo 5 da oração no céu. Aí vem até o 21, 19 Jesus desce em glória, 20 ele vai falar do milênio, 21 novo céu, nova terra. A igreja volta a aparecer no capítulo 22. Ela já aparece descendo com Cristo. Mas a palavra igreja vai voltar no capítulo 22. Então, o que descreve esse grande período, grande tribulação, Armagedon e início do milênio? A igreja não passará pela grande tribulação. A igreja não passará pela grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que Deus nos guardará da grande tribulação. Se você quer estudar a grande tribulação, aqui foi 70 semanas. O Apocalipse quase inteiro vai falar da grande tribulação. E aí, o que eu vou convidar você? Se inscreva no seminário. Venha na aula de Apocalipse, porque nós vamos estudar do capítulo 1 ao capítulo 22. Hoje é só introdução, porque olha só, para você pegar a aula, você vai preencher um formulário, um Google formulário, você vai receber o PDF dentro do seu e-mail. Vou deixar aqui na tela para vocês baixarem, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o tema 70 semanas, sobre o que a gente falou aqui? Eu sei que foram muitos números, uma overdose de números que você precisa voltar lá e revisar, mas a mensagem que eu quero deixar para você é que Deus é fiel. Deus é fiel, amém? Vamos ficar em pé, fazer uma oração. Glória a Jesus. Deus abençoe a sua vida, você que veio, você que esteve aqui, muito importante, querendo fazer as inscrições nos cursos da faculdade, faculdadevitoriaemcristo.org ou faculdadevitoriaemcristo.edu.br. E depois eu também tenho um WhatsApp, eu posso voltar um slide ali, que é o WhatsApp do Núcleo de São Paulo. E aí vocês podem entrar em contato também. Já anotaram o QR Code? Posso voltar? Vou voltar um aqui, ó. Aquele número ali, ó, 3020 9055, é um WhatsApp de São Paulo, para quem
tiver dúvida. Se não, pode nos procurar depois para tirar dúvidas, caso vocês queiram, tá? Muito bem, Deus abençoe todos. Quero convidar aqui o nosso pastor Carlos Queiroz para fazer esta oração e nos dar a bênção apostólica nesta noite. Glória a Jesus. A paz de Cristo a todos. Maravilha de aula. Fica aquele gostinho de quero mais. Foi bom, não foi? Deus abençoe a todos. Que vocês possam levar esse momento didático como inspiração para querer mais. Porque a Bíblia é isso. Quanto mais nós aprendemos, mais queremos aprender e mais descobrimos que nada sabemos. Temos muito que aprender ainda. Oremos então agradecendo ao Senhor por esse momento precioso que nós aproveitamos, porque a oportunidade foi dada a todos, mas apenas alguns se interessaram em aproveitá-la. Eu tenho certeza que não foi em vão a sua vinda aqui nessa noite. Querido e eterno Deus, te agradecemos, Pai, pela preciosa oportunidade que nos deste nesta noite, pela instrumentalidade do teu servo que nesta noite nos apresentou essa palavra didática, essa palavra que transbordou de sabedoria, conhecimento, dadas pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor continue a usá-lo com poder, com graça, com revelação, nesse ministério no qual ele tem desenvolvido aqui nessa igreja o seu conhecimento e tem exposto para a tua igreja aquilo que tu tens dado a ele. Que todos nós que aqui estivemos possamos retornar para os nossos lares nesta noite, levando em nossos corações esta palavra que foi ministrada, esta aula que foi aqui apresentada, com esse conteúdo profundo, com esse conteúdo especial, com esse conteúdo muito importante para a vida daqueles que aguardam a vinda de Jesus, para aqueles que esperam o arrebatamento. Que nós possamos continuar firmes, continuar, ó Deus, na Tua presença, buscando conhecer-te mais, entender melhor a Sua palavra, para não sermos abalados pelos acontecimentos que nos circundam, para não perdermos a fé, para não enfraquecermos na caminhada, para não esmorecermos no combate diário contra o pecado no mundo espiritual. Guarda a nossa vida, guarda o teu povo, aqueles que estiveram assistindo à distância pela internet, que tu possas, Deus, derramar do céu a tua bênção, derramar do céu a tua graça, derramar do céu a tua inspiração, para que todos nós queiramos aprender mais e mais, continuar nos instruindo na sua palavra, para permanecermos firmes na tua presença, para permanecermos, ó Deus, seguros em Cristo, sabendo que estamos no caminho que nos leva à glória, que possamos permanecer nesse caminho, nessa trajetória, até chegar ao céu, até podermos ouvir o som da trombeta que vai arrebatar a sua igreja dessa terra, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Graças te damos por essa noite abençoada, por aquilo que foi aqui ministrado, e que nós possamos sempre estar na tua presença com o coração desejoso de aprender mais e mais de ti. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos agora e para todos sempre. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.